e trazendo as atualizações diretamente do Rio de Janeiro e em relação a todo o caos que a gente acabou de acompanhar na Avenida Brasil e na linha vermelha. Duas das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro foram fechadas e hoje tudo isso aconteceu fruto, né, de uma represália de criminosos do Complexo da Maré, que fica na Zona Norte. A operação da PM do Rio de Janeiro gerou realmente alguns reflexos e algumas perdas, que a gente vai estar entendendo agora com o Rodrigo Viga, que está de volta com a gente ao vivo com as últimas notícias. Viga! As últimas informações, Marinho, atualizando aí o episódio Complexo da Maré e seus desdobramentos, elas dão conta de que, infelizmente, um policial militar morreu e um outro policial militar ficou ferido numa troca de tiros com bandidos no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da capital. Uma operação para prender traficantes vinculados e ligados ao roubo de veículos. E para tentar despistar, não chamar ainda mais a atenção de outras forças de segurança, o que fizeram esses criminosos? Atearam fogo a um ônibus coletivo que prejudicou o movimento de veículos, né, o tráfego nas duas das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, Avenida Brasil e linha vermelha. Elas já foram reabertas agora há pouco, estão reabertas parcialmente. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O clima ainda é bastante tenso no conjunto de favelas da Maré, onde vivem milhares de pessoas e, além de prisões de suspeitos, apreensões de armas e drogas, infelizmente, nós tivemos aí a perda de duas vidas, de uma vida, melhor dizendo. Um policial militar acabou morrendo, foi alvejado na troca de tiros, e outro ferido foi levado para o quartel da corporação, para o Hospital Central da Corporação, do bairro do Estácio, região centro-norte aqui do Rio de Janeiro. E é claro, quando tem todo um clima tenso, todo um episódio como esse envolvendo segurança e criminalidade, logo se aciona o chamado protocolo de segurança, tanto na rede municipal de ensino e saúde, quanto na rede estadual de ensino e saúde. E aí são milhares de pessoas, milhares de alunos, crianças, adolescentes, sem aulas por conta desse tiroteio intenso no conjunto de favelas da Maré. São aproximadamente 50 unidades de saúde e de ensino que não estão funcionando integralmente ou estão funcionando parcialmente por conta desse episódio. Por isso que eu disse, são milhares de pessoas sendo atingidas na rede de saúde e também na rede de ensino. A situação ainda não se normalizou totalmente, mas a notícia ruim é que houve a perda de uma vida de um policial militar e outro ficou ferido. Inclusive, de acordo com uma plataforma muito acompanhada por cariocas e fluminenses, a Fogo Cruzado, já são agora 41 agentes de segurança baleados, alvejados, nas mais diversas situações e circunstâncias no chamado Grande Rio. Desses 41, maioria absoluta policiais militares. 16 morreram também, maioria plena e absoluta. O clima ainda é bastante tenso, o policiamento reforçado. Era para ser uma operação para prender traficantes vinculados a uma quadrilha especializada no roubo de veículos, que acabou terminando nessa tragédia, na perda de uma vida e de uma agitação enorme na Maré e adjacências, Marinho. Para quem conhece a favela da Maré e as adjacências, especialmente para quem está no fluxo rumo ali voltando, né, do Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro, área extremamente movimentada, está absolutamente mentindo que nunca passou por aquela região ali, totalmente imobilizado, constrangido e temendo que o pior possa acontecer. Aquilo ali é um Deus dará e a gente... Claro que qualquer palavra aqui vai ser insuficiente para tentar conter essa tragédia, ou tentar aplacar, ou tentar amansar aí o coração de quem foi afetado, da família desse policial, mas de qualquer maneira fica aqui os nossos sentimentos em nome de todo o Morning Show e a Jovem Pan, sem dúvida alguma. Vou trazer, impossível não ouvi-los aqui, né? David, Telhada e a todos. Começando pelo David. Não, atualização também, complementando, na verdade, a informação que o Rodrigo Viga acabou de trazer diretamente do Rio de Janeiro, é que 2 pessoas foram presas. Então, esse episódio onde a gente vê o enfrentamento das forças de segurança contra o crime organizado lá no Rio de Janeiro, com esse episódio, infelizmente, de um policial militar morto e outro baleado. Inclusive policiais do BOP, que é o batalhão de elite da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, né, Telhada? Marinho, é uma notícia triste, nos pega de surpresa. De fato, essa é a realidade que a gente tem no Brasil. Policiais sendo mortos, em serviço, em folga, quando identificados como sendo policiais, como a gente costuma chamar na Assembleia, um policídio, que é um genocídio, uma perseguição aos policiais. Essa é a parte que juristas, especialistas de sofá,
que políticos, que aqueles que querem falar de segurança pública nunca vão conhecer. Essa é a parte que não é romântica, a questão do tiroteio, a questão de que quem vai subir o morro para fazer cumprir a lei, quem vai pegar o ladrão, quem vai desembarcar da viatura e pegar na unha o vagabundo, aquele que está traficando, aquele que está cometendo o crime de roubo, de sequestro. Uma pena, uma triste notícia da perda de uma vida de um policial militar. O outro está ferido, não sabemos a gravidade, pode até inclusive evoluir, de repente, a óbito, esperamos que não. Força para esse guerreiro aí que, de repente, luta contra a vida. E o que eu torço agora é para que a polícia do Rio de Janeiro, civil, militar, vá no encalço desses criminosos, que persiga e que leve à apreciação da justiça cada um dos responsáveis por esse triste episódio. É triste para dizer o mínimo, né, Mota? A gente que é do Rio, a gente sabe bem a sensação de estar andando, ainda que seja com carro. Para poucos tem o privilégio de poder estar blindado. Ainda assim, é uma região que faz você redobrar todos os cuidados, e acabou que, no meio dessa operação policial, lamentavelmente, a gente lida com a morte de um policial e claro que a população local, especialmente afetada de forma mais aguda, né, tendo o seu dia a dia completamente paralisado em função disso. É difícil falar nesse momento, mas sua visão? É importante falar, tem um trabalho feito pelo Coronel Cajueiro, da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, que mostra que a taxa de mortos, de policiais militares mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro é 3 vezes maior que a taxa de soldados americanos mortos na Guerra do Vietnã e 7 vezes maior do que os mortos na Segunda Guerra Mundial. Esses dados estão no meu livro, A Construção da Maldade, que é dedicado ao policial militar Alexandro Fávaro. Alexandro era soldado da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, foi baleado no pescoço durante um tiroteio com traficantes do Morro do Fogueteiro em 2011 e ficou paraplégico, preso a uma cadeira de rodas, precisando de ajuda para tudo. Eu tive a honra de conhecer o soldado Fávaro. Ele morreu no ano passado de uma complicação no seu estado de saúde. Há muito tempo, o Brasil vive uma guerra. Ela está aí, diante dos nossos olhos. Mas a preocupação principal da maioria das autoridades é lutar pelos direitos e benefícios dos criminosos presos. E você, a gente quer te ouvir também, Felipe Monteiro, sobre essa situação que a gente vem apurando no detalhe, situação trágica vindo do Rio de Janeiro. Mais uma situação trágica do Rio de Janeiro. Infelizmente, essas cenas do Rio de Janeiro são cada vez normais, não é? Rio de Janeiro, é bom lembrar, é o município que tem 70% do seu território comandado pelas facções criminosas, tráfico de droga e pelas milícias. Então, com toda certeza, para livrar a população desse refém, né, desse sequestro, né, tem que ter mais operações da polícia em relação a esse assunto, né? A polícia tem que atuar com inteligência, tem que ser mais bem aparelhada, o policial tem que ser mais bem treinado, tem que ter valorização da sua profissão para poder atuar e defender a população do Rio de Janeiro e reaver esses territórios que estão na mão da milícia e estão na mão do tráfico de drogas. E aí tem uma questão que eu queria colocar. Claro, né, que qualquer policial morto, né, é o Estado que vai morrendo aos poucos. Porque o policial, ele é o representante do Estado. O Estado tem o monopólio da força e quem exerce o monopólio da força são os policiais. Então, os policiais estão lá para proteger a população. Então, esse discurso que dizem que a esquerda seria contra os policiais, que a esquerda não defendem os policiais, que os direitos humanos, né, e os defensores de direitos humanos não olham os policiais, isso tudo não é verdade, né? Todo mundo, a sociedade toda tem que sofrer com a morte do policial, ainda mais o policial que está querendo normalizar a situação do Rio de Janeiro. Então, quando você vê, Marinho, bandido fechando a Avenida Brasil, a linha vermelha, que é onde os cariocas todos fazem o seu fluxo para ir para o trabalho, para ir para o lazer, impedindo o direito de ir e vir, na verdade, quem está sofrendo é a sociedade. E o Estado tem que ter política muito mais enérgica para resolver essa situação.
E essa ação que foi comandada, essa operação comandada ali pelo 22º Batalhão da Polícia Militar, infelizmente gerando essa morte e outro agente de segurança ferido, a gente vê que um momento ali perto da Fiocruz, também vários funcionários da Fiocruz, instituição importante ali nas adjacências, também ficaram presos e retidos no prédio. Mas, enfim, a gente espera que as autoridades possam chegar a uma conclusão. E isso era uma operação voltada inicialmente para conter o roubo de carros, que a gente vê acontecendo também mais do que deveria, uma tragédia. E todos os desdobramentos na programação da Jovem Pan, sem dúvida alguma. Mas vamos tentar